Histórias bíblicas. Quetura, a segunda esposa de Abraão. Quetura, uma mulher misteriosa do Antigo Testamento, foi uma concubina e esposa do patriarca bíblico Abraão. Conforme mencionado em algumas versões da Bíblia, a história de Quetura é rapidamente citada no livro de Gênesis, capítulo 25, e no primeiro livro de Crônicas, capítulo 1. Sua história é repleta de controvérsias, objeto de discussão e opiniões divergentes. O texto diz que Abraão casou-se com Quetura após a morte de sua primeira esposa, Sara, e tiveram 6 filhos, Zinram, Joksã, Medã, Midian, Gisbaque e Sua. Será que Quetura foi realmente esposa de Abraão? Vamos mergulhar na impactante história de Quetura e descobrir mais sobre sua vida e descendência. E neste vídeo você entenderá tudo o que a Bíblia diz sobre Quetura. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite esta oportunidade e se inscreva agora. Não se esqueça de ativar todas as notificações e deixar seu like. Vamos começar o vídeo. O nome Quetura tem origem hebraica e significa incenso, fazer fumaça sacrificial ou perfume. Existem diversas interpretações rabínicas para o nome Quetura, incluindo que Quetura era perfumada com mandamentos e boas ações, mais saborosa do que qualquer especiaria e suas ações eram tão belas quanto o incenso. Essas interpretações demonstram o quanto é valoroso e significativo o nome Quetura. A história de Quetura é rapidamente citada em 2 passagens da Bíblia hebraica, no livro de Gênesis e no primeiro livro de Crônicas. Além disso, ela também é citada no livro Antiguidades Judaicas, escrito pelo historiador romano Flávio Joséfo no século I, bem como em outros escritos judaicos, como o Talmud, o Midrash, o Targum e o Beresh. Teólogos e filósofos judaicos também mencionam Quetura em seus escritos. Essas diversas fontes oferecem uma visão ampla e interessante sobre a história de Quetura. Quetura foi uma das mulheres de Abraão, mas não se sabe ao certo se ela foi esposa ou concubina. No Antigo Oriente, era comum que o chefe de uma tribo ou clã tivesse várias mulheres além da esposa principal. Ele poderia ter esposas secundárias e concubinas. A diferença entre a esposa secundária e a concubina estava no status legal dos filhos. Os filhos das esposas secundárias teriam direito à herança e riqueza do pai, enquanto os filhos das concubinas não necessariamente teriam esse direito, a menos que fossem beneficiados pela generosidade dos pais. No livro de Gênesis capítulo 25, versículo 1 é mencionado que Abraão se casou com Quetura, fazendo entender que Quetura era uma esposa secundária de Abraão. Entretanto, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 32, ela é referida como concubina de Abraão. Isso deixa dúvidas e comentários polêmicos sem respaldo bíblico, pois não é possível determinar com certeza se Quetura era uma esposa secundária ou uma concubina. Outra observação importante a se fazer na história de Quetura é que, se os capítulos 24 e 25 do livro de Gênesis forem considerados como organizados de forma cronológica, então o relacionamento entre Abraão e Quetura teria acontecido após a morte de Sara, esposa de Abraão. Abraão teve 6 filhos com Quetura em plena velhice, filhos próximos dos 140 anos. Observando o livro de Gênesis capítulo 21, versículo 5, quando Abraão teve seu filho Isaque, ele tinha 100 anos. Isso já foi algo surpreendente e milagroso. Contudo, Abraão ter tido um filho próximo dos 140 anos foi algo ainda mais impressionante. Devemos lembrar que a Bíblia contém muitos relatos de eventos milagrosos. Além disso, a longevidade dos personagens bíblicos é frequentemente maior do que a expectativa de vida atual. Portanto, embora possa parecer improvável do ponto de vista científico atual, não podemos descartar completamente a possibilidade de Abraão ter tido filhos em idade avançada. Acredita-se que Abraão teria rejuvenescido ao ponto de continuar gerando filhos mesmo em idade avançada. O pacto abraâmico lhe dava a certeza do cumprimento dessa promessa, de que seria pai de nações, conforme descrito em Gênesis, capítulo 17, versículo 4. Uma prova disso seria Ismael, filho gerado aos 86 anos de idade, diferente de seu avô Naor que gerou seu pai Terá com 29 anos.
O milagre do rejuvenescimento teria acontecido exatamente em Abraão. Ele foi escolhido para ser o pai de muitas nações. Abraão possuía a promessa de multiplicação e o fato de ter começado a gerar filhos em idade avançada pode ser entendido como um sinal de que ele tinha vigor para gerar filhos até sua morte. Também é possível que Sara não aceitasse que Abraão se casasse novamente enquanto ela estava viva, em virtude dos sérios problemas e implicações que ela teve com sua serva Agar. O estresse e desgaste de Sara foi tão grande a ponto de mandar Abraão expulsar a egípcia Agar e seu filho Ismael, conforme mencionado no livro de Gênesis capítulo 21, versículo 10. Isso poderia ter levado Abraão a esperar até depois da morte de Sara para se casar novamente e ter filhos com Quetura. Então afirmam que Quetura foi esposa de Abraão, pois acreditam que Quetura tenha sido a serva de Rebeca. Quetura e Rebeca eram ambas mulheres arameias e moravam em Harã, terra dos parentes de Abraão. Embora morassem em terra pagã, serviam e temiam ao Deus verdadeiro. O texto bíblico diz que, um dia, Abraão chamou seu servo mais antigo, responsável por tudo que ele possuía, e disse: "Coloque a mão sob minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não permitirá que meu filho Isaque se case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Em vez disso, vá até minha terra natal e escolha uma esposa para Isaque dentre meus parentes." Gênesis capítulo 24 entre os versículos 2 a 4. No ponto de vista entendem-se que Abraão estava preocupado com a possibilidade de seu filho Isaque se casar com uma mulher cananita. Ele temia que Isaque pudesse ser influenciado pelos costumes pagãos e idólatras desses povos, que eram politeístas e adoravam muitos deuses. Por outro lado, Abraão era monoteísta e acreditava em um único Deus. Ele queria que seu filho seguisse seus passos e mantivesse sua fé em Deus. Por isso, Abraão enviou seu servo para encontrar uma esposa para Isaque entre seus parentes em sua terra natal, para evitar que ele se casasse com uma mulher cananita que pudesse influenciá-lo a adotar práticas religiosas diferentes. O texto bíblico também diz que então, permitiram que Rebeca e a mulher que havia sido sua babá partissem com o servo de Abraão e seus companheiros. Eles abençoaram Rebeca, dizendo: "Que você, nossa irmã, seja mãe de milhões. Que seus descendentes conquistem as cidades de seus inimigos." Então, Rebeca e suas empregadas se prepararam, montaram em camelôs e seguiram o servo de Abraão. Afirma-se que Quetura era a babá que amamentou Rebeca na infância, mulher arameia, com a mesma linhagem da família de Abraão. Por isso, afirmam também que o casamento de Abraão com Quetura aconteceu no mesmo período em que Isaque se casou com Rebeca. Se for considerado que os capítulos 24 e 25 do livro de Gênesis são anacrônicos, ou seja, não estão organizados de forma cronológica, então não é possível determinar com precisão a data do relacionamento de Abraão com Quetura e o nascimento de seus 6 filhos com ela. Alguns estudiosos interpretam Gênesis capítulo 24, versículo 36, indicando que Abraão já tivesse outros filhos além de Ismael e Isaque quando seu servo foi buscar Rebeca para ser esposa de Isaque. Isso sugere que o relacionamento de Abraão com Quetura poderia ter acontecido antes da morte de Sara. No entanto, essa é apenas outra interpretação e não há uma resposta definitiva sobre o assunto. O livro apócrifo de Jubileus menciona, no capítulo 19 verso 11, a história de Quetura. Segundo o livro, Abraão teria escolhido Quetura entre os servos de sua casa porque Agar falecera antes de Sara. No entanto, essa é apenas outra interpretação e não há uma resposta definitiva sobre o assunto. Outra observação de alguns estudiosos é que não se deve confundir Quetura com Agar. Elas não são a mesma pessoa e têm histórias e contextos diferentes. Há muitas divergências entre teólogos em dizer que Quetura e Agar eram a mesma pessoa, porém as suas histórias e seus nomes têm origens diferentes de povos diferentes. Portanto, nesta análise percebe-se que tanto os descendentes de Quetura quanto os descendentes da egípcia Agar se misturaram por meio do casamento, formando uma numerosa descendência árabe e consolidando a promessa que Deus fez a Abraão. Outro fato importante na história de Quetura é compreender a sua descendência.
Para entender a origem de personagens bíblicos como Quetura, é fundamental analisar os escritos através do conteúdo hebraico e aramaico. Abraão casou-se com Quetura e teve 6 filhos e 7 netos. Os filhos foram Zinram, Joksã, Medã, Midian, Gisbaque e Sua. E seus netos foram Seba, Dedã, Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Essas informações podem ser encontradas no livro de Gênesis e no primeiro livro de Crônicas. Os filhos de Quetura tornaram-se progenitores de tribos árabes que viveram ao leste e ao sul de Israel. Esses descendentes de Abraão e Quetura formaram povos que habitaram a península da Arábia e mostram o parentesco entre os israelitas e os demais povos da região. A história de Quetura e sua descendência é impactante e mostra como a linhagem de Abraão se espalhou por muitas nações. Através de sua descendência com Sara, Agar e Quetura, Abraão se tornou o pai de muitas nações, cumprindo a promessa que Deus havia feito a ele. Obrigado por assistir. Espero que este vídeo tenha sido edificante para você. Lembre-se de se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito, para não perder nenhum conteúdo. Sugiro que assista ao vídeo sobre quem foi Melquisedeque, você compreenderá por que ele é tão importante para nós. Deus abençoe. Até a próxima!